Aí é que começa o jogo, tá? O jogo começa aqui, na seguinte observação, tá? Ó. Observe o seguinte. Tá certo? Tá? É que dado um par coordenado, dado um par r θ em R2, o ponto P de coordenadas polares r e θ também é o ponto P de coordenadas polares menos 1 elevado a kr, θ mais kπ. Estão lembrados? Porque se r θ é par de coordenadas polares de um ponto P, menos 1 elevado a kr, θ mais kπ, também é par de coordenadas polares desse ponto, qualquer que seja o k inteiro. Qualquer que seja o k inteiro. E tanto vale isso como vale isso, ó. Claro que vale isso. Porque menos 1 elevado a menos k é a mesma coisa que menos 1 elevado a k. Isso vale, isso é verdade, qualquer que seja o k inteiro. Entendido? Entendido? Agora, dado uma curva polar R igual a f de θ, tá certo? Vamos pegar o seguinte, sejam f uma função, colocar a seguinte situação, geral, sejam f uma função, tá? Seja R uma função, alfa, a curva polar descrita ou dada pela equação, é P, é equação polar, tá? É P, equação polar. Vou deixar de preguiça, escrever. Dada pela equação polar R igual a f de θ. Vamos pegar um k inteiro, e alfa k, alfa índice k, a curva polar dada pela equação polar R igual a fk de θ, onde fk de θ é menos 1 elevado a k, f de θ mais kπ. Você está entendendo aí? Tá certo? Eu estou criando uma para cada k, eu estou criando uma nova curva polar f alfa k, uma nova curva polar fk. Alfa k, desculpa, uma nova curva polar alfa k. Tá? Tá certo? Tá entendido aí? Tá? Entendido? Você tem, olha, f é uma função, alfa curva polar dada por essa equação, k inteiro, e alfa k, a curva polar dada por esta equação aqui. Alfa é igual a alfa k, não importa quem seja o k. É isso que eu vou mostrar para você. Tá? É fácil ver, ó, siga o meu caminho aqui, ó. Se P pertence a alfa, eu vou até colocar assim, ó. Se P pertence a alfa, então, vou botar assim. Vou facilitar a escrita. Pegue um P pertencente a alfa. Isso implica que P
tem, vou abusar do português, P tem coordenadas polares, na realidade tem par de coordenadas polares, mas vou abusar do português e escrever assim, tem coordenadas polares R, tem coordenadas polares F de θ, θ. Claro que tem coordenadas polares F de θ 0, θ 0. Onde θ 0 pertence a quem? Ao domínio de F. Correto? Tá certo? Tá bom? Mas aqui, isso implica que P tem o seguinte, tem coordenadas polares, porque se isso é coordenada polar de P, isso também é coordenada polar de P. Menos 1 elevado a K, F de θ 0, θ 0 mais Kπ. Concorda? Onde θ 0 pertence a quem? Ao domínio de F. Mas isso quer dizer o seguinte, observe a conclusão, tá? Se P tem coordenada polar dessa forma, isso aqui porque PP tem coordenada polar, seguinte, ó, chame isso aqui de θ1, tá? Tanto faz com mais como com menos, correto? Tanto faz como com mais como com menos, não é? Mas se isso é o θ1, então P tem coordenadas polares o quê? Menos 1 elevado a K. Tá certo? Tá bom? Tá bom? Menos 1 elevado a K F de θ 0. Quem é o θ 0? θ 0 é o θ1 mais Kπ. F de θ1 mais Kπ, θ1. Onde, quem é o θ1? Quem é o θ1? Quem é o θ1? É o θ 0 menos Kπ. Tá certo? Tá? θ 0 pertencente ao domínio de F, então U vai ser menos 1 elevado a K, F de θ1 mais Kπ, onde θ1 mais Kπ está no domínio de F. Mas se θ1 mais Kπ está no domínio de F, onde é que θ1 está? Está no domínio de FK. Porque isso aqui, quem é? É o FK de θ1. Não, é ou não é? Quem é o FK de θ1? Quem é o FK de θ1? Menos 1 elevado a K, F de θ1 mais Kπ. Então, observe o que eu tenho. Eu tenho o seguinte, vou só escrever para você. O P tem coordenadas polares, o quê? O que é isso aqui? FK de θ1, onde θ1 pertence ao domínio de FK. Ou seja, se o P tem esse tipo de coordenadas polares, o P está na curva FK. Preguiça de apagar com coisa certa, dá erro. Então, o P pertence à curva FK. E é claro que a recíproca é verdadeira. Tá certo? Além disso, agora vamos... Se o P pertence a quem? A alfa K, o que é que acontece? O P tem o quê? Coordenadas polares. Quais são as coordenadas polares de P? Tem coordenadas polares FK de θ1, FK de θ 0, onde θ 0 pertence a quem? Ao domínio de FK. Concorda comigo? Não?
Nem é necessário eu fazer isso, mas eu vou fazer para que vocês entendam, porque isso aqui já está aqui. Já está aqui, porque isso aqui é si somente si. Tá? É si somente si. Tá bom? Mas isso aqui implica o quê? Que P tem o quê? Tem coordenadas polares. Quem é o FK de θ zero? Quem é o FK de θ zero? É menos 1 elevado a K. F de quem? θ zero mais o quê? Mais Kπ. O quê? θ zero. Tá certo? Tá bom? Mas isso aqui diz o quê? Se eu chamo isso aqui de θ1, agora é o mesmo jogo. Se eu chamo isso aqui de θ1, ó, se eu chamo isso aqui de θ1, então P, fecha o parênteses aqui, P tem que coordenadas polares? Coordenadas polares, menos 1 elevado a K, F de quem? De θ1, o quê? θ zero. Quem é o θ zero? Quem é o θ zero? Quem é? θ1 menos Kπ. 1 menos Kπ. Hã? Menos, porque se o θ1 é isso aqui, então quem é o θ zero? θ1 menos Kπ. Onde θ1 pertence a quem? Ao domínio de F. Mas se P tem essas coordenadas polares, ó, olha isso aqui. Por isso aqui, o P tem coordenadas polares o quê? Por isso aqui, ó. Lembre, Rθ é coordenada polar de P, se somente se. Isso aqui é coordenada polar de P, se somente se. Faltou P aqui, tá certo? Se somente se. Isso aqui também é coordenada polar de P. Então, se isso aqui é coordenada polar de P, o P tem que coordenada polar o quê? F de θ1, onde θ1 pertence ao domínio de F. Ou seja, e se o P tem isso aqui onde θ1 pertence ao domínio de F, P pertence a alfa. Moral da história, dado K, todo ponto na curva alfa também está na curva alfa K. A recíproca é verdadeira. Ou melhor dizendo, P pertence a alfa, se somente se P pertence a alfa K. Ou seja, isso aqui, para todo K, é uma nova descrição da curva alfa. Por um shift do domínio da F por menos Kπ. Então, eu tenho aqui todas as possibilidades de descrição a partir de R igual a F de θ, eu tenho as novas possibilidades de descrição da mesma curva alfa. Vocês estão entendendo? Ou seja, não mudou, é a mesma curva alfa, isso aqui é uma nova descrição da curva alfa, é uma maneira distinta de percorrer a curva alfa. Não só tem essa forma também. Lembram aqui o desenho que eu fiz, a ilustração? R igual a F de θ, R igual a G de θ. A solução da equação F de θ igual a G de θ não te dá o quê? Um ponto de intersecção. Qual é a equação que vai te dar o ponto de interseção? G de θ igual a F de θ mais 2π. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, ó. Você tem uma curva alfa, ó. Moral da história aí, você tem uma curva, você está no plano polar, aí você tem uma curva alfa aqui no plano polar. Dada por R igual a quê? A F de θ.
Essa curva polar também é descrita pela equação R igual a f de θ mais 2π. Ó, K igual a 2. Olha aqui, ó. Menos 1 elevado a 2, f de θ mais 2π. Menos 1 elevado a 2 dá quanto? Dá 1. Certo? Tá bom? Isso aqui descreve essa curva polar também. Essa também descreve menos f de θ mais 3π. Essa daqui também descreve R igual a quê? F de θ mais o quê? 4π. Só que aqui eu estou mudando os domínios. Porque aqui θ está no domínio de F. Quem é que está no domínio de F aqui? É θ mais 2π. Quem é que está no domínio de F aqui? θ mais 3π. Quem é que... Então você tem o shift no domínio da F por menos 2π, menos 3π, menos 4π, assim por diante. Mas são todas descrições da mesma curva alfa. Quando θ varia, quando θ varia aqui, quando θ mais 2π varia, né, no domínio da F, quando θ mais 3π varia no domínio da F, quando θ mais 4π varia no domínio da F, eu percorro a mesma curva. Portanto, minha amiga, é o seguinte, ó. Portanto, quando você tem duas curvas, tá? Uma curva alfa K. Diga, pergunta. Então, como é que a gente acha esse K, né? Como é que acha os pontos de intersecção, né? Como é que acha os pontos de intersecção? Por exemplo, suponha que você tem uma curva alfa. A alfa é descrita pela equação R igual a f de θ. Ou seja, a alfa é o conjunto formado por todo ponto da forma f de θ, todo ponto com coordenada polar f de θ, onde θ pertence ao domínio da F, certo? Vou ver essa anotação, tá? Para não escrever, seja alfa cor. Pega a curva beta, descrita pela equação R igual a g de θ, ou seja, é o conjunto formado por cada ponto com coordenada polar g de θ, θ pertence ao domínio da F. Bem, só que esse conjunto alfa, domínio da G, desculpa. Da G. Só que esse conjunto alfa também é o mesmo conjunto alfa K. O alfa é o mesmo conjunto alfa K. A curva alfa é a mesma curva alfa K, que é descrita pela equação R igual a f de K, θ. Com θ pertence ao domínio de FK, ou seja, é o conjunto formado por cada ponto com coordenada polar, vou botar aqui, f de K, θ, onde θ pertence a quem? Ao domínio da FK, ou seja, é o conjunto formado por cada ponto da forma. Quem é FK de θ? Quem é? Olhe lá, quem é FK de θ? Menos 1 elevado a K. F de quê? Θ mais Kπ. K inteiro, viu? K inteiro. Θ mais Kπ. Deixa eu ver aqui. θ, onde θ pertence ao domínio da FK, ou seja, o θ mais Kπ pertence ao domínio da F, certo? Onde θ mais Kπ pertence a quem? Ao domínio da F. Vamos descrever assim. Aí, quem é a beta? A beta também é a curva o quê? Beta K. Que é o conjunto formado por cada ponto com coordenada polar G de K, GK de θ, onde θ pertence a quem? Ao domínio da GK. Ou seja, é o conjunto formado por cada ponto P com coordenada polar o quê? Quem é GK θ? Quem é? Menos 1 elevado a K. G de quê? De θ mais Kπ. Tá? G de θ mais Kπ, vírgula, onde θ mais Kπ pertence a quem?
É o domínio da G. Entendeu aí? Entendeu? Então, para achar todos os pontos de intersecção, eu não tenho que resolver só uma equação f de θ igual a g de θ. Eu tenho que resolver todas essas equações aqui, ó. Menos 1 elevado a i. Eu tenho que descobrir quando é que menos 1 elevado a... Ó, quem é, tá certo? Quem é que equação que eu tenho que resolver? Eu tenho que resolver todas essas equações aqui, ó. De novo. Menos 1 elevado a i, f de θ mais iπ, igual a quê? A menos 1 elevado a j, f de θ mais jπ. Qualquer que seja i, qualquer que seja j inteiros. Qualquer que seja i e j inteiros. Vocês entenderam? Eu tenho que resolver todas essas equações. Professor, mas são infinitas equações, não são? Hã? Você resolve só para uma volta. Não, eu tenho que resolver todas essas equações. Por quê? Porque, veja bem, a equação f de θ